Olá, bem-vindo ao Turismo em Ação, o novo programa da TV Web 43 sobre turismo, do PV. Eu sou comandante Rosana Mazaro, candidata a vereadora pelo PV Natal 43430 e vou a partir de hoje falar um pouquinho mais para você sobre as oportunidades do turismo para a cidade de Natal que nós temos aqui como proposta. A minha bandeira tem sido a conhecida ou chamada Economia Azul, que trata de explorar as novas oportunidades para o turismo através do mar. Eu convido vocês a embarcarem nesta nau e conhecerem as nossas propostas para transformar Natal num destino internacional no turismo náutico. A partir de agora, vou falar das nossas propostas em particular. Vou trazer para vocês uma série de entrevistas, de imagens e de exemplos do que significa o turismo náutico e das oportunidades que ele oferece para o desenvolvimento do turismo de uma cidade como Natal, que tem principalmente a fronteira do mar e das águas, nosso maior fronteira de exploração para o turismo e de novas oportunidades. Né? Eu trago o turismo náutico, ele envolve uma cadeia produtiva muito grande. Né? Então é nesse sentido que nós vamos trazer para vocês esse esclarecimento do que envolve e aonde que estão concretamente essas oportunidades. Hoje nós vamos começar trazendo para vocês o exemplo de um dos negócios mais importantes dentro da cadeia produtiva do turismo náutico, que são os estaleiros. Obviamente, quando a gente fala de turismo náutico, nós estamos falando em embarcações, no uso de embarcações, em tudo aquilo que flutua, né, que é utilizado para esportes, lazer, recreio, né, sobre a água. E um estaleiro é onde se fabrica o barco. E, logicamente, depois aonde se faz a manutenção desta embarcação. Então, ele é um dos setores mais importantes dentro desta cadeia produtiva. Então, eu vou trazer para vocês um estaleiro que talvez vocês não saibam, mas está em Natal, ali na nossa margem do rio Potengi, na Redinha Velha, movimentando a nossa economia, discretamente ali, empregando pessoas e oferecendo oportunidades de trabalho. Né? E nós queremos trazer aqui estas informações para vocês entenderem o quanto que nós podemos multiplicar isto através deste potencial natural que tem Natal para a exploração do mar, como essa nova fronteira. Então, eu fui ao estaleiro Redinha, em Natal, como eu disse para vocês, é da empresa Atlantis, que trabalha com turismo náutico, talvez uma das poucas, e nós conversamos lá com o engenheiro Antônio, que é o responsável pelo estaleiro, e ele tem alguns depoimentos, e na fala dele vocês vão entender o que nós estamos falando, do que significa um estaleiro e das oportunidades que vão ser demonstradas na sua fala. Antônio foi entrevistado por mim, lá no estaleiro mesmo, e ele fala agora a gente para aí o que significa um estaleiro, né? E o trabalho que eles têm lá. Meu nome é Antônio Gomes, todo mundo me conhece por Mico. E eu sou engenheiro civil de formação e hoje eu trabalho com turismo. E nós estamos aqui no estaleiro, justamente porque o ramo do turismo que a gente trabalha é o turismo náutico. E como a gente tem várias embarcações, a gente necessita fazer manutenção de todas elas. Então, todo ano, toda embarcação tem que fazer uma manutenção geral. Consequentemente, a gente precisa de um estaleiro. Esse local que a gente está aqui. Aonde? Aqui na Redinha. Muito bem, Antônio. E o estaleiro, como você mesmo disse, o estaleiro ele tem que ter acesso à água, porque a gente vai consertar os barcos. Então não adianta eu fazer um estaleiro lá em Ceramirim. Então eu tenho que ter acesso à água. Por isso que esse estaleiro aqui é na margem do rio Potengi.
Pois olha, vocês puderam conferir aí com o Antônio. E outra, repare, Antônio é um engenheiro, né? Um engenheiro civil. No entanto, que se especializou na área náutica, que precisa, como vocês viram, e ele comentou, de várias especialidades. A embarcação, tanto a construção quanto a manutenção, exige um trabalho de muita especialidade. Então, ela exige que essas pessoas sejam treinadas, que elas sejam capacitadas para isso, né? Em compensação, são profissões também melhor colocadas e melhor remuneradas, justamente pela sua, né, capacidade, pela sua especialidade. Então, vocês viram que ele falou do que significa um estaleiro. E é importante destacar que ele disse que eles têm o estaleiro Atlantis ali porque eles tiveram que abrir o estaleiro. O negócio deles é turismo náutico, é barco de passeio, de mergulho. Eles têm a maior empresa de mergulho em Fernando de Noronha, né? É desta empresa que vocês viram. No entanto, eles não têm estaleiros em Natal, que é o porto mais próximo que eles têm, para fazer a manutenção dos barcos. Então, eles tiveram que abrir um estaleiro também. Ou seja, é uma oportunidade de negócio para um outro, para um terceiro, que eles tiveram que ocupar porque não tinha quem oferecesse o serviço, né? Então, é muito importante que a gente observe. Nós vamos voltar, o Antônio, na continuação da fala dele, ele fala agora sobre as diferentes especialidades, exatamente, que existem que estão envolvidas, né, tanto na construção como na manutenção. O barco que está atrás dele, ali no cenário, eles estão transformando. Era um barco de mergulho e que eles estão adaptando totalmente para ser um barco de passeio e lazer. Levar as famílias para aproveitar o mar, tem cozinha e tudo que você pode imaginar de mordomia e aquilo que você vê aí nas cenas de novela e dos filmes, né? Então, ele vai falar agora das diferentes especialidades. Preste atenção e se você já ouviu falar destas profissões relacionadas com o mar. Olha, um estaleiro, ele é realmente um local onde tem a possibilidade até de construir um barco. Então, imagina, quando você olha um barco, você olha tudo que tem ali no barco, tudo que tem lá é feito aqui. Desde material de fibra, carpintaria, mecânico, soldador, além, quando chega no acabamento, aí tem toda a parte de decoração. Então, é muita gente envolvido e muitos setores, né? Muitas especialidades. Muito bem. Quantos funcionários vocês têm aqui, só nesse estaleiro aqui? Olha, esse diretamente e indiretamente. Esse também, estaleiro aqui, como eu disse, nós atendemos somente as embarcações do grupo. Interessante. Aqui, na realidade, a gente foi obrigado a montar o estaleiro, porque em Natal não tinha essa estrutura. Então, como atende só o nosso grupo, a gente tem de emprego direto, tem mais ou menos aí umas 13, 15 pessoas de empregos diretos. Indiretamente, esse número aí multiplica por, sei lá, 3, 4 vezes. Então, acharam interessante? Eu também acho, né? E nós precisamos revelar isso tudo. Pois é, e fazer disso, transformar, multiplicar isso, né? Com esse potencial que nós temos a água. Uma das coisas que o Antônio fala lá, que é importante, por que o estaleiro está lá na Redinha Velha? Porque o acesso à água. Então, é lógico, o turismo náutico, para se desenvolver, nós precisamos de locais com acesso à água e com estrutura para acesso à água. Mas esse é assunto para um outro programa, né? Nós vamos continuar vendo, na última fala do Antônio, o que representa só aquele estaleiro com aquele barco. No impacto que tem na cadeia produtiva e no comércio local. Porque, óbvio, tudo que ele precisa para reformar aquele barco, ele vai comprar principalmente onde? Nós sabemos. No Alecrim, que tem o comércio varejista, sobretudo para esse tipo de coisa, ali são ferragem, tinta,
é um arsenal de coisas tão grande que eu não seria nem conseguiria aqui. Fora a parte mecânica, elétrica e a mão de obra, né, gente? Então, todo esse material, todo esse equipamento, tudo isso que se precisa, comprado aqui em Natal, né? O Alecrim é um dos maiores núcleos ali, fornecedores desse, que concentra esse varejo. Então, ou seja, é a economia de Natal girando e novamente pensar em multiplicar isto. Então, Antônio vai agora para a última fala da minha entrevista com ele, vocês observem os detalhes e a gente volta depois. Você movimenta toda uma cadeia de além serviço além e de produto. E de produto, além de comércio, porque tudo que a gente usa aqui, o primeiro local que a gente busca é em Natal. Apesar de algumas vezes eu consigo comprar determinado tipo de material mais barato em São Paulo. Mas se eu tenho em Natal, a facilidade é muito maior. Então, o primeiro local de pesquisa... Alecrim. O primeiro local de pesquisa é aqui em Natal. Alecrim é o grande fornecedor de toda Natal. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bacana. Então, pra gente ver, né? Só aqui, só olhando esse casco aqui, né? Olha aqui. A fibra, a pintura, a serragem da gaiuta... Aqui, outro tipo de pintura, que é aqui o casco, né? Aqui a linha, abaixo da linha d'água, é um outro tratamento diferente, importante a gente mostrar. Em cima, tem os adesivos, tá vendo? Ó, isso aqui é adesivo. Exato, isso é obrigatório, né? Então, Marinha, pela Marinha, você ter o nome da embarcação muito clara e a gente aproveita para fazer aí também já as nossas, enfim. E ali a ferragem, como eu já disse antes, e polipropileno. Eletrônica, elétrica, mecânica, eu lembro, marcenaria, a marcenaria muito, a carpintaria, eu me lembro, muito importante, muito importante. E fora, então eu estava dizendo, o próprio suporte, só, né? Diga, sem contar. Bom, como vocês puderam conferir, este é só um dos casos que nós vamos trazer para vocês agora no Turismo em Ação da TV Web 43. A minha proposta para aproveitar estas oportunidades, eu intitulei de Tsunami de Oportunidades, né? Ou seja, explorar todo o potencial que Natal tem através do mar. E são muitos. Se vocês nos acompanharem aqui, eu vou mostrar para vocês, e são surpreendentes, né? Talvez porque não conhecemos. Então, nos acompanhem aqui na TV Web 43, no Turismo em Ação, e nós vamos estar detalhando estas propostas, como nós fizemos hoje, para mostrar para vocês com um exemplo de quantas oportunidades nós podemos ainda ter com o turismo náutico, que significa um produto inovador para uma cidade como Natal, que tem o oceano, o mar, o rio como fronteira, como nós já falamos aqui, e principalmente que vive do turismo de sol e mar há décadas e que está superado. Nós precisamos de produtos inovadores. O turismo de Natal, né, e do Rio Grande do Norte, de uma forma geral, está da forma como está, né, em involução, já podemos colocar, há décadas, porque ele não tem produtos inovadores. E hoje nós exigimos, dentro daquilo que nós chamamos de competitividade entre os destinos, a inovação é um aspecto importantíssimo. Sem inovação, não tem evolução no turismo. Nós não atraímos novos mercados e nem os turistas que já nos visitaram. O que eles vão vir fazer aqui? A mesma coisa de sempre? Não. E o mar é a nova fronteira de oportunidade da economia azul. Fique comigo, Rosana Mazaro, vereadora, Natal, 43430. E vamos explorar, embarque comigo nessa nau e vamos explorar a economia azul. Um abraço, até a próxima, obrigado pela audiência. Espero vocês no próximo programa.